Oi, eu sou a Maria Comfort e hoje eu não quero falar de nenhum filme, eu não quero falar de... Os vizinhos estão bravos. Eu não quero falar de nenhuma série, de nenhum livro que eu li. Eu quero abrir meu coração sobre uma coisa que tá acontecendo comigo e eu acho que ao falar eu posso ajudar outras pessoas também que estão vivendo a mesma coisa. Porque eu consumi muitos conteúdos a respeito disso e mesmo consumindo muitos conteúdos a respeito disso, eu ainda achava que não era exatamente isso que eu tava vivendo. Então, assim, talvez eu falando seja mais um conteúdo desse, que não acrescente nada, mas vai que acrescenta alguma coisa, né? Porque eu vou falar um pouco do que eu vivi e como eu tive uma ideia errada do que eu tava experienciando e dos sentimentos que eu tava vivendo. Ao longo dos últimos 2 anos eu venho lutando assiduamente contra a depressão e contra a ansiedade, mais especificamente contra a depressão. E eu digo isso porque eu, por muito tempo, eu pensei que eu estava apenas com um transtorno de ansiedade, porque é um diagnóstico que eu venho levando há muitos anos. Vira e mexe, eu me pego em crise de ansiedade, esporadicamente ao longo de, sei lá, 2 anos, aí eu faço tratamento, melhora um pouco e volta. Enfim, é uma coisa que eu levo pra minha vida desde muito pequena. Eu tenho lembranças de ter sintomas de ansiedade desde muito pequena. Fui diagnosticada pela primeira vez com 17 anos, depois de novo com 22, depois de novo com 26 e agora de novo também. E eu pensei agora 2 anos atrás, né, 2020, e eu pensei por muito tempo que eu tava lidando com um transtorno de ansiedade generalizada, que era o transtorno que eu, enfim... Olá, amigos que têm transtorno de ansiedade generalizada, tudo bem? Tamo junto. Por muito tempo eu pensei que era com isso que eu tava lidando, até eu descobri que não era com isso que eu tava lidando apenas. Só. E eu negligenciei muito tempo porque eu pensei que eu tava no controle. E até eu descobri que não, até eu descobri que eu tava com uma depressão profunda. E até eu realmente voltar pro tratamento, porque tem isso também com a depressão. Você perde a motivação e você perde a energia e a disposição total de melhorar, porque o seu cérebro tá te enganando. Ele quer que você fique no estado confortável de não se frustrar com nada, de não... enfim, de não colocar à prova as suas dúvidas, sabe? Então, assim, se você não tentar melhorar, você não vai se frustrar se você não conseguir. O seu cérebro quer te sacanear o tempo todo, basicamente é isso. E se você tá com um quadro de depressão, tem um desequilíbrio químico ali que quer te sacanear. Porque ele tende a te deixar na zona de conforto, e a zona de conforto pra quem tá deprimido nada mais é do que não levantar da cama. Vamos recapitular e vamos fazer a timeline direito dos eventos. Em 2020, eu comecei um tratamento pra ansiedade, eu não tinha sido diagnosticada com depressão ainda, porque a minha mãe faleceu no início de 2020, em fevereiro de 2020, vai fazer 2 anos agora. E essa é a primeira vez que eu tô conseguindo falar isso diretamente pra uma câmera, com todas as palavras e dizer exatamente o que aconteceu, porque eu pincelei isso ao longo de muito tempo em vídeos esporádicos que eu publicava aqui, em coisas que eu falava no Instagram, e eu nunca era muito direta a respeito do que tinha acontecido. Agora eu finalmente consigo falar sobre isso, não sei ainda como vai ser, vamos ver. Mas enfim, ela faleceu em 2020 e eu voltei pra terapia por causa disso, óbvio. Mas como tava muito recente ainda o falecimento dela, eu acho que foi cauteloso da minha psicóloga e até da psiquiatra não fecharem um diagnóstico a respeito de depressão, porque é normal você ficar muito deprimido no processo de luto. Então eu comecei a me medicar apenas pro transtorno de ansiedade. E isso começou a não adiantar, não era o bastante, assim. Eu melhorei um pouco em 2020, eu cheguei a melhorar um pouco, mas eu cheguei no fundo do poço ano passado. No fundo do poço, por fundo do poço eu quero dizer desmotivação total. Em 2020, quando estava mais recente a perda da minha mãe, que foi o que eu acredito ter engatilhado isso, eu tava bem mal, muito mal. Mas eu tava esperançosa ainda, eu tinha motivação para fazer as coisas, eu tava empolgada com o trabalho, eu tava acreditando no futuro. E ano passado eu perdi tudo isso, eu não tinha mais nada disso. E é sobre isso que eu quero alertar vocês. Não permitam que a saúde mental de vocês chegue nesse ponto se vocês estiverem sentindo desmotivação constante, sentindo um desânimo, sentindo principalmente
falta de esperança e uma desesperança grande ao ponto de você se questionar, pra que eu vou fazer tal coisa? Pra que eu vou encontrar meus amigos? Pra que eu vou ver um filme, sabe? Pra que eu vou assistir isso se vocês estiverem com isso? Se vocês estiverem com muita falta de concentração. Isso era uma coisa que acontecia muito comigo também, assim. Vocês sabem, amo cinema, amo literatura e um dos motivos pelos quais eu tinha vários momentos de não postar aqui, eu sumia e desaparecia e tal, é porque eu não conseguia ver filme, eu não conseguia ler, eu não conseguia ver série, eu não conseguia me concentrar em nada. Eu sentava na cama pra assistir alguma coisa e eu ficava dando scroll no celular, descendo no feed do Instagram, do Twitter, enfim, sem prestar atenção em nada, apenas automaticamente existindo. Eu não conseguia me concentrar e não conseguia encontrar prazer nas coisas que eu amava fazer diariamente. Se você estiver se sentindo assim, saiba que isso não é que não é normal, mas não é saudável. Não é saudável você ficar assim. É esperado que você viva um processo de... Você fique muito deprimido, você tenha quadro de raiva, de angústia, de falta de esperança, quando você tá vivendo um processo de luto. E eu passei por tudo isso. Mas é esperado que depois de um tempo você volte ao normal. Se isso não acontecer, você pode estar vivenciando eu digo um processo de luto ou qualquer trauma na sua vida. Se isso não acontecer, você pode estar vivenciando uma depressão profunda, você pode estar entrando num quadro de depressão e você precisa buscar ajuda. Esse vídeo nada mais é do que um alerta para isso, porque eu negligenciei por muito tempo, porque eu pensei que eu não tava chorando o tempo todo. Em 2020 eu chorei muito, bastante. Em 2021, né, ano passado, eu não tava chorando o tempo todo. Eu tinha crise de choro, mas eu tava chorando bem menos. Então eu pensei, eu não tô triste, eu não tô, tipo, destruída. Então dá pra levar, eu não tô deprimida. E eu não entendia isso só com terapia, eu consegui entender, porque aí eu voltei pra terapia no passado, quando eu percebi que as coisas estavam muito piores. Na terapia, e depois de uns 2 meses de terapia que eu voltei pro psiquiatra pra iniciar uma outra medicação, aí de fato pra depressão, mas foi nesse tempo que eu descobri que a apatia, que a falta de motivação, que o sentimento de desesperança, que a falta de propósito, que aquela ideia de pra que eu vou fazer tal coisa. Então assim, cada pessoa vai experimentar de um jeito, mas o que eu quero dizer com esse vídeo é: não negligencie, porque não tem nada pior na vida do que a gente perder prazer em fazer as coisas que a gente ama. Eu sentar pra ler um livro e eu não conseguir ler, era assim, desesperador. Uma coisa que eu vivi e que eu senti e que pra mim ali foi quando eu entendi o quão grave estava a situação, foi depois que eu comecei a iniciar esse medicamento novo, nesse caso voltado pra depressão mesmo, não pra ansiedade, é um antidepressivo mesmo. Depois de um mês, mais ou menos, quase um mês tomando remédio, eu fui na cozinha e peguei uma fatia de mortadela. E eu comi a fatia de mortadela na cozinha e aí encheu de sabor na minha boca. E aí eu virei pro Raoni, né, pro meu marido, e pedi pra ele provar. Eu falei, nossa, prova, tá muito saborosa. Ele provou, né, falou, tá com o mesmo gosto de sempre. E aí eu entendi que eu não tava sentindo o gosto das coisas. Minhas sinapses estavam completamente bugadas, assim, eu não tava sentindo prazer nas coisas, assim. E eu comecei a lembrar, né, voltando assim pra trás, de situações onde eu pensei que eu tava com Covid, porque eu não tava sentindo o gosto da comida. Eu fazia teste, não era Covid, e eu só não tava sentindo o gosto da comida mesmo, assim, eu senti o gosto, mas tava sem sal, tava sem sabor. E, caraca, olha que nível de violência. Óbvio, não era minha culpa, e não é a sua culpa se você tá passando por algo parecido, mas olha o nível de total perda da ideia do que é viver, né? É isso que é muito cruel na depressão. Ela te faz perguntar qual o propósito de fazer tudo. E você esquece que o propósito às vezes é simplesmente fazer, é o prazer momentâneo de fazer aquilo, e não o fato de que
tem um prazo pra terminar. Esse vídeo tá ficando muito longo, tá? Mas eu realmente abri no meu coração. Uma coisa que eu também entendi na terapia do processo de depressão é que eu tava sabotando tudo que poderia me fazer feliz. Então, por exemplo, chegou num ponto que eu ia encontrar uma amiga e eu voltava pra casa e eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu acordava no dia seguinte e me sentia mal, triste, vinha uma tristeza horrível. E eu não sabia o que tinha acontecido, eu não sabia o que eu tinha feito, eu não sabia porque eu tava me sentindo daquele jeito. Com muita terapia eu fui descobrindo que era uma questão de desesperança, voltava pro mesmo ponto, do pra que eu tô fazendo isso se isso pode acabar. E isso, no meu caso, foi engatilhado porque durante todo o tratamento da minha mãe, por exemplo, de câncer em 2019, eu não racionalizei nada. Eu acreditei com 100% de certeza que ela ia melhorar. Eu tive muita esperança até o último segundo, até o dia que ela faleceu. E eu fui muito esperançosa, eu fui um dia atrás do outro e bora, vamos. E eu eu parecia que eu tava fora do meu corpo, parecia que não era eu, parecia que eu virei um leão, lutando dia após dia e guerreando dia após dia, e que realmente saí do meu corpo naquela época. Então, quando ela faleceu e quando veio a pandemia, eu precisei internalizar várias coisas e tal, veio muito inconscientemente essa ideia que a depressão traz, né, do pra que eu vou fazer algo se isso pode ir embora? Então, pra que eu vou encontrar meus amigos? Pra que eu vou ter esperança que essa situação vai passar? Se isso pode não acontecer. Eu caí em alguns outros gatilhos também de zona de conforto que eu tava falando, do tipo, eu tô me sentindo muito mal, eu não quero sair com essa pessoa porque eu acho que ela não quer me ver, porque eu acho que ela não gosta de mim, porque a depressão também causa isso, né? Uma autopercepção muito exacerbada. Então eu achava que se a pessoa falar, tá chovendo, eu pensava, ela não quer sair comigo e ela tá colocando a desculpa na chuva, não sei o quê. E aí eu ia lá e cancelava, e não ia encontrar minha amiga. Ao fazer isso, o meu cérebro reforçava que eu tava certa em duvidar que ia ser legal a saída ou que a minha amiga queria me ver. Porque aí eu reforçava, eu não fui. Então é isso, eu não tenho que ir. E ao você desafiar essa tendência, você mostra pro seu cérebro que não, você vai sair, vai ser legal, e é legal, e aí depois você fala, putz, eu tava certa, entendeu? Enfim, o que eu quero dizer se você estiver sentindo qualquer coisa das coisas que eu falei aqui, mais ou menos que eu, estiver tirando sua qualidade de vida e te fazendo esquecer quem você é, procura ajuda. Tem no SUS psicoterapia, eu sei que em alguns estados é um pouco mais difícil de achar com facilidade, mas consulta psiquiatra para acompanhamento psiquiátrico, para medicamento, tem no SUS. É o seu direito ir atrás e ver isso, para você ter um acompanhamento rigoroso, para você tomar medicamento se for necessário. E o psiquiatra do SUS, ele pode te fazer um encaminhamento para psicoterapia, sim. E além disso, tem grupos no Facebook, no Instagram, que fazem grupos de acolhimento para pessoas com depressão, com ansiedade, com outros transtornos psicológicos, justamente para você poder ter uma rede de apoio, para você tratar isso, porque são condições psicológicas sérias e são condições que exigem acompanhamento e tratamento. Eu já estava anulando a minha vida, em vida. Eu estava me apagando, em vida. Eu tava me escondendo, eu não tava vivendo. Se você estiver passando por isso, isso já é se anular em vida. Independentemente do motivo, busca ajuda. Eu espero que esse vídeo tenha te tocado de alguma forma, tenha te ajudado de alguma maneira e me deixou mais leve falar sobre isso, porque eu senti um peso muito grande de eu não tô gravando pra cá, eu não tô fazendo vídeo pra cá, e era uma autossabotagem minha também, desse processo. Então, autossabotagem da minha mente, né? Não racional. De novo, a gente não tem culpa do que a gente tá sentindo, do que a gente tá vivendo, dos transtornos e das condições psicológicas ou físicas que a gente tá experienciando. Então é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Força, esse ano vai ser bom. Um beijo grande e tchau.